Ele não entra ainda. Não. Ai, procurei ele. Isso eu já fiz. Ele tem que estar assistindo. Na hora que ele aparecer para assistir, aí você escolhe ele. Tá. Mas ele já respondeu no WhatsApp. Tá. Estamos preparando já para aguardando o Zé Dirceu. Daqui a pouco ele já está entrando. Enquanto isso, a gente vai situando aqui. Portanto, é de 80 a 2020, eu vivi da política. Fui profissionalizado em 88, 89, fui para a presidência do sindicato, comecei a viver profissionalmente da política e estou até hoje, né, vivendo da política. Fui dirigente partidário até 2008, fui de 85, 86 até 2008 eu fui dirigente partidário. Portanto, toda a minha experiência em campanha de vereador, eu coordenei várias campanhas de vereador, coordenei campanhas de deputado estadual, de deputado federal, coordenei praticamente todas as campanhas majoritárias do PT até 2006. Eu participei ativamente em todas as coordenações majoritárias, de prefeito de Campo Grande 2 ou 3. Portanto, eu tenho bastante experiência na estruturação de campanha, no planejamento de campanha. Está chegando aqui conosco o Zé Dirceu. Tudo bem, meu comandante? Tranquilo, boa noite. Boa tarde, né? Boa tarde. Tem que virar seu celular. Tudo bem? Tá certo. Tudo tranquilo? Tranquilíssimo. Então eu estava aqui colocando no interior de São Paulo. Legal. Quente. Aqui também deu outono quente. Aqui também deu uma esfriadinha. Foi uma noite boa para se dormir, mas já está tranquilo. Zé, eu vou começar, estava situando o pessoal um pouco da minha história, como é que eu cheguei até aqui. Então, então só não disse que eu fui presidente do PT, do municipal, na época que você foi presidente do diretório nacional do Partido dos Trabalhadores. Exatamente. Tive o prazer de ser comandado naquele período contigo. Mas vamos lá, apresentar o Zé para quem não sabe. Zé Dirceu nasceu em 16 de março de 1946 em Passa Quatro, Minas Gerais. Ele é filho de Dona Olga e seu Castorino, nascido lá nas Minas Gerais. Zé Dirceu foi liderança estudantil, foi preso, foi exilado para Cuba, voltou para o Brasil de forma clandestina, continuou militando, organizando o povo brasileiro, foi deputado estadual pelo PT, deputado federal, presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula. Na minha opinião, e não só na minha, né, mas na opinião de muitas pessoas, um dos maiores pensadores socialistas da América Latina, um patrimônio vivo da luta democrática do Brasil. Zé, só para te situar, 2019 para cá eu resolvi ficar sem partido, com os problemas que eu tive com o afastamento do PT, e montei uma consultoria para estar atendendo aquelas pessoas que desejam entrar na política, que querem fazer. E como eu tive muita formação no PT, eu resolvi compartilhar isso com aqueles que querem entrar na vida política. Então a gente montou, estou entrando na internet agora, a gente já está com vários vídeos gravados, estamos disponibilizando, mas eu digo nas minhas consultorias e para os candidatos que me procuram, que uma das primeiras tarefas que o candidato ou o político precisa saber é fazer uma boa leitura da conjuntura.
para saber quais são seus aliados, para saber qual é o discurso, qual o seu público, que tipo de país, que tipo de estado, que tipo de cidade ele oferece para os seus eleitores. E eu não conheço ninguém melhor nesse país do que você para fazer uma análise de conjuntura. Então eu gostaria que você fizesse uma análise de conjuntura e, em cima disso, depois discorresse os desafios que o campo democrático e popular, aqueles que lutam, não só aqueles que lutaram, porque já a nossa geração já tá passando e tem pouca gente que tem lembrança da ditadura, mas para aqueles que são democratas, que gostam e que anseiam pela democracia, quais são as tarefas que eles têm nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Assim que o Bolsonaro foi eleito, eu fiz uma live e disse que ou as esquerdas e as minorias, índios, mulheres, negros, LGBTQI+, ou esse pessoal se organizava para defender os direitos adquiridos, ou não ia sobrar pedra sobre pedra em cima dos direitos conquistados, que o governo Bolsonaro ia fazer um desmonte. Ele fez, continua fazendo, mas pelo menos eu acredito que houve bastante mulheres, houve bastante das minorias, houve bastante avanço e bastante resultado nessas eleições. É uma das coisas que me deixa um pouco mais ou menos satisfeito. Mas eu quero deixar você à vontade para você falar um pouco dos desafios que nós atravessamos. Boa tarde a todos e a todas. Mariano, te agradeço muito essa oportunidade, esse convite que atendi com prazer pela tua história de luta, pela tua integridade política e também pela nossa relação, né? Relação fraterna, né? Companheira. Veja bem, nós vivemos um período histórico que é um outro ciclo político e um outro período histórico, né? A vitória do Bolsonaro marca uma ruptura com a Constituição de 88 e com o acúmulo que nós fizemos desde a década de 70. E o Bolsonaro não é um governo como o do Fernando Henrique, ou do Itamar, Collor ou Sarney. É um governo de extrema-direita, militar, obscurantista, fundamentalista religioso, pró-império, absolutamente alinhado com Trump, que já vivemos outra realidade, mas o histórico é esse, e que veio para completar o enterro da era Vargas, vamos dizer assim, né? Que o PSDB começou com o Fernando Henrique Cardoso. O que diferencia o bolsonarismo e outras lideranças políticas é que ele penetrou fortemente nas classes populares com a ideologia liberal, religiosa e obscurantista. E se apoiou na tutela militar. E começou um desmonte, como você disse, do Estado Nacional e dos direitos sociais e políticos conquistados em 88 na Constituinte, que foi um resultado de quase 70 anos de luta, né? Em 88, nós começamos em 1917 uma grande greve e a fundação de uma CGT. Ali a classe trabalhadora começou a se constituir, né? Logo depois da Primeira Guerra Mundial. Porque o Brasil, na virada do século XIX para o século XX, era um país agrário, né? Latifúndio, uma aristocracia rural, tinha saído da escravidão. E os ingleses, para retirar do Brasil lucros, né? Matérias-primas, alimentos, minerais, financiaram a implantação de ferrovias, implantaram, porque eram empresas inglesas, ferrovias, o telégrafo, os bancos, os portos, que foi mudando o Brasil. A imigração trouxe milhões de trabalhadores para a agricultura, mas também para São Paulo e Rio, e começa a industrialização do Brasil e a história da classe trabalhadora brasileira. Essa classe trabalhadora, ela votou no PTB de 64 a 74, no MDB, que virou uma frente contra a ditadura, porque derrotou a Arena em 74, já tinha derrotado em 65 em Minas e no Rio, por isso que os militares acabaram com a eleição, com o ato número 2, acabaram com os partidos, puseram uma repressão, mas sempre houve luta. A geração de 68, a luta da classe média progressista, as greves operárias, a resistência armada, veio às 5, em 74 o povo
derrotou, aí vieram a luta contra a caristia, a reconstrução da Uni, as grandes greves. Aí já é uma classe trabalhadora mais forte, maior, mais urbana, mais consciente, mais educada pela própria necessidade técnica das indústrias. E já é maior, porque os serviços crescem, o comércio cresce. Né? E também já há uma luta no campo, a CONTAG já está reconstruída, na década de 80 surge o MST. Essa classe trabalhadora deu 4 vezes a presidência da República. Votou no PT a partir de 89, não parou de votar, e ia nos eleger a 5ª vez não fosse o golpe. Mas veja bem, nós sofremos, primeiro, um ataque frontal da mídia, certo? Do Império, porque o pré-sal, a política externa do Lula, a integração sul-americana, os BRICS, o projeto de desenvolvimento nacional, a distribuição de renda, nós estamos criando as condições para um outro modelo econômico no Brasil, para outra inserção do Brasil no mundo, para outro papel do Brasil. Veio o golpe. Depois veio o processo sumário de exceção político, a Lava Jato, que levou à condenação e à prisão do Lula. E nós perdemos a eleição de 16, perdemos de 18, apesar que a eleição de 18 mostra que a esquerda, a centro-esquerda, o PT principalmente, tem uma base social eleitoral muito sólida, porque mesmo depois de toda a guerra que fizeram contra nós, não só jurídica, utilizando a Lava Jato com fins e propósitos políticos, partidários, eleitorais, mas também na imagem, a criminalização do PT, a prisão do Lula. Nós tivemos 32 milhões de votos no primeiro turno, 45 no segundo, o que mostra, e agora, com a anulação por incompetência dos processos do Lula e a suspeição do Moro agora pelo Supremo Tribunal Federal, né, o Lula reocupa esse fio da história, esse lugar que o PT e ele, as esquerdas, têm no Brasil. E as pesquisas estão mostrando isso. Então, nós somos alternativa em 22. Mas o desafio é muito grande. Primeiro, porque o bolsonarismo tem base popular, como eu disse. Essa questão religiosa, essa questão família, religião, né? E o conservadorismo político e liberal penetrou muito. Nós temos uma disputa cultural, política, para reformar a consciência de amplos setores da classe trabalhadora. Nós vivemos uma conjuntura muito complexa. Se é verdade que o Bolsonaro perde base social, eleitoral, se é verdade que o Lula está recolocado como candidato com grande chance, também é verdade que tem uma maioria conservadora no país, e particularmente no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, que está fazendo, continua fazendo, isso apesar que o PSDB, o DEM, o MDB e amplos setores do empresariado, das classes médias, se voltaram contra o Bolsonaro, contra a política dele externa, com relação ao meio ambiente, à Amazônia, com relação ao obscurantismo, escola sem partido, a negacionismo dele, a política criminosa com relação à pandemia, né, com relação à educação. E mesmo a grande mídia e esses setores estão construindo uma alternativa ao Bolsonaro para nos impedir de chegar ao governo. E continuam aprovando no Congresso, eles fizeram a independência do Banco Central, fizeram essa lei orçamentária anual que corta recursos da Previdência, da assistência social, da saúde, da educação, da ciência e tecnologia, da agricultura familiar, do seguro-desemprego, do abono salarial, é uma coisa inacreditável. E sobe o tirou todo o dinheiro do IBGE. IBGE, bem lembrado para você, inclusive foi adiado. Então, é uma política muito forte, uma maioria. Então, nós temos um desafio: formar uma nova maioria na Câmara e no Senado, ou pelo menos dobrar a nossa representação no Senado, eleger a presidência da República para reconstruir o país. A primeira tarefa vai ser reconstruir, porque é devastador o que eles estão fazendo. Porque o negacionismo da vacina e depois a sabotagem à compra de vacina, à fabricação e ao isolamento social, que ele está fazendo ontem, anteontem, né? O estímulo às milícias, a politização das PMs, a tentativa de arrastar as Forças Armadas por um golpe, mostra que é um cenário muito complexo.
Nós temos que ter política, Estado maior, capacidade de fazer alianças e de ganhar setores para além da classe trabalhadora para um novo governo. Um governo que a tarefa principal é, em primeiro lugar, reconstruir. Em segundo, fazer uma revolução social no Brasil, uma reforma tributária, um sistema bancário e financeiro, uma reforma política. Então é um desafio muito grande. É evidente que o nosso legado é forte, né? E está aparecendo. E quando nós olhamos o Brasil, né, da era Lula no exterior e hoje, o país é pária e é considerado ameaça, né? Se bem que nisso há um certo... nós temos que tomar cuidado com isso, porque existem outros países também, variantes e políticas bastante equivocadas ou criminosas com relação à pandemia, não é só no Brasil. Mas, de qualquer maneira, a situação é essa. Mas o mundo mudou também. Não é só o Brasil que mudou a conjuntura nos últimos meses. Se você observar a América do Sul, nós vencemos a eleição na Bolívia, fez uma revolução praticamente, porque derrotou um golpe, elegeu maioria na Câmara, no Senado e o presidente Arce. Na Argentina, empatamos no Equador e no Uruguai, perdemos, mas muito pouco. Tem essa realidade do Peru, e principalmente que na Colômbia, no Equador, na Bolívia, na Argentina, particularmente no Paraguai e na Bolívia, houve levantes populares. Lutas históricas, como no Chile, que levou agora, por si, uma constituinte. Né? Provavelmente possa levar um novo governo de novo, centro-esquerda no Chile. Então já é outra realidade. Com a derrota do Trump e a política que o Biden está fazendo, primeiro com relação ao clima, né, que já mudou completamente, e também com relação aos pacotes. E a própria Europa, a Itália, agora acabou de fazer um pacote também. Tudo ao contrário no Brasil, que nós temos regra de ouro, teto de gasto aumentando o juro, o Banco Central financiando os rentistas, a dívida pública, e aí não entra no teto de gasto, mas saúde, educação, né? Previdência, assistência social, cultura, lazer, educação, ciência, tecnologia, tudo entra no teto de gasto. Inacreditável. E o juro, o mundo todo hoje paga juro negativo. Ou o juro é 1%, 1,5% ao ano. O Brasil vai gastar 500 bilhões na dívida pública. E o trabalhador compra um produto e paga 2. Nem vou falar de cheque especial, cartão de crédito rotativo. A pequena e microempresa paga 2%, 3% de juros ao mês, 3,5%. É um assalto à renda da classe trabalhadora. E a estrutura tributária concentra a renda em vez de distribuir, porque cobra serviços e bens e produtos, e não grandes fortunas, herança, doação, imposto de renda, lucros de dividendo, lucro sobre capital próprio, lucro extraordinário. O próprio Biden aumentou os impostos. No Brasil não é nem questão de aumentar a carga tributária, que nem tem aumentado. É cobrar de quem ganha mais e não cobrar de quem... Você vê, a Argentina acabou de dar isenção de imposto de renda até R$8.000. No Brasil você ganha R$2.000, paga imposto de renda. E depois de 6 mil, todo mundo paga igual. Você ganha 6 mil, 60 mil, 600 mil, 6 milhões, 60 milhões, paga o mesmo imposto. É um absurdo. Então, nós temos um grande desafio. E nós temos que mudar. Porque esse é outro problema. Porque é verdade que nós fomos submetidos a um estresse político, né? De 2013 a 2020, né? Uma guerra. E nós tivemos que ficar defendendo o primeiro mandato da Dilma, depois ficar defendendo o Lula, lutando contra a estigmatização, a criminalização do PT. Tudo isso é fato, mas o fato também é que nós temos que entrar na era digital. Temos que renovar os partidos, os sindicatos, temos que voltar para a periferia, para os bairros, para as vilas, para a vida, para a luta do povo. Temos que cuidar da institucionalidade, mas os partidos têm que mudar, porque o mundo mudou, o Brasil mudou. E não haverá mais crescimento como houve no passado, sem a questão ambiental, sem a questão energética, sem pensar no novo modelo de cidade, sem pensar no novo modelo de consumo, porque nós não podemos continuar devastando a Amazônia nem usando agrotóxicos, sem agricultura orgânica, sem desenvolver, como já está acontecendo, porque há um grande avanço científico e tecnológico também, porque o custo da energia na água está ficando proibitivo. Então, a economia da água e da energia e o uso da energia limpa, porque a Terra não aguenta mais, e
evitar a agricultura predatória, porque o que está acontecendo hoje é que é do Pará e do Mato Grosso, está subindo a pecuária extensiva e a soja, quando não a madeira ilegal, o garimpo ilegal, a grilhagem ilegal. Isso é um risco para a humanidade, para o Brasil e para a humanidade. Fora a pesca predatória no sul do Brasil, né? Fora os problemas graves que nós temos de lixo, de áreas de risco na grande cidade, qualquer enchente, mesmo aí em Campo Grande, isso aí é um problema grave, porque 1/3 da população do Brasil não tem o básico em moradia, comida, bens de consumo para o imóvel, móveis dentro de casa, aparelhos eletrodomésticos, roupa. 50% não tem saneamento, faltam 20 milhões de casas no Brasil. Toda a nossa infraestrutura tem que ser modernizada. O Brasil tem todas as condições de fazer isso. O que impede o Brasil de fazer isso? A concentração de renda e riqueza. 1% com quase 1/3 da renda, 10% com 50%, e os outros 50% com 20%, 23%. E 20, 30 milhões de brasileiros com 1% da renda nacional. Então, tem que mudar. Então, você vê que é um desafio para as esquerdas, para os democratas, mais para os progressistas, muito grande. E nós temos um problema grave, o papel que o Ministério Público adquiriu, a captura da Polícia Federal, da ABIN, do GSI, Ministério... Militarizou tudo, o GSI, Ministério da Defesa, o governo tem milhares de militares. E tem o problema da Polícia Federal, do COAF, da Receita. O bolsonarismo, o aparato militar civil que ele construiu, viu? E tem o Centrão dando apoio a ele. Então, não é um desafio pequeno das esquerdas, dos progressistas, dos democratas. Por quê? Quando se trata de Bolsonaro, a aliança tem que ser a mais ampla possível para enfrentar a escola sem partido, a censura, as milícias, os abusos, né? As ameaças contra a democracia. Quando se trata de eleição, é uma frente de esquerda que tende a se ampliar, mas aí o programa não separa as do PSDB, do DEM e do MDB. Porque eles estão com o Guedes, estão com as reformas, né, de desmonte. Então nós vamos ter que conduzir os nossos partidos para uma aliança. Espero que o PSOL, o PT, o PSB, o PCdoB estejam juntos, a ampliar essas alianças, porque o Ciro já adotou o caminho dele. Mas esse ano não é ano de eleição, é ano de pandemia, vacinação, auxílio emergencial de R$600 até terminar a vacinação, apoio como apoiou, até por proposta nossa do Pronamp e do Bem, para o micro e pequeno empresário, para o trabalhador que tem a redução da jornada do trabalho, tem a suspensão do emprego, fortalecimento do seguro-desemprego, do abono salarial, do fundo de garantia, do FAT, um programa de investimentos para criar emprego. Essa é a nossa luta nesse momento. E a solidariedade social, porque o povo está passando fome. Nós precisamos apoiar, sustentar. Não é uma tarefa simples, porque nós também temos que, com tudo isso, ir mudando. Quer dizer, que nem, né, aquela história, né? Assobiar, chupar cana e caminhar ao mesmo tempo. Mas isso é um desafio nosso agora. É verdade. E eu vejo que é muito difícil o Bolsonaro vencer uma eleição no segundo turno. Porque eu acho que porque quando fala em eleição, ele tem 30%, mas quando fala em avaliação do governo dele, e quando fala em avaliação da atuação na pandemia, ele só tem 20%, ele tende a baixar para 20%. Então, e o Lula se consolidou muito essas semanas, né? E todos os pesquisadores, todos os institutos dizem isso. Hoje mesmo tem artigos na imprensa de especialistas dizendo isso. Isso não quer dizer que a eleição está ganha, porque todos nós já temos experiência desde 82 de eleição. Às vezes uma conjuntura externa, às vezes um acidente, como foi a facada contra o Bolsonaro, às vezes um erro, né? Às vezes uma pandemia. Né? Olha como é que a pandemia mudou o cenário político, social, econômico. Mudou cada um de nós, porque nós vemos a vida hoje por outro ponto de vista. Né? Ministro, deixa eu pedir licença para te interromper um pouco. Pedir licença para pedir permissão para te interromper um pouco, mas antes dizer para quem está nos acompanhando que essa entrevista vai ficar no IGTV, nós vamos gravar o vídeo, vamos reproduzi-lo depois no YouTube, no nosso canal lá, certo? Então, para quem está nos acompanhando, Mariano Cabreira é o canal do YouTube, o canal do Instagram e Facebook. Mas, ministro, eu me lembro que no início do governo Lula, eu, o governador Zeca e o Wander tivemos lá na Casa Civil contigo. E nós estávamos conversando sobre a reforma agrária.
você disse para o governador Zeca, eu me lembro, não foram, mas quase essas palavras. Zeca, eu vou te dizer uma coisa, o problema no Brasil não é vontade política. Nós temos que mudar as leis se nós quisermos fazer a reforma agrária. As leis no Brasil, elas precisam ser mudadas para atender o povo, ela é feita para atender a elite. Primeira pergunta, essa realidade ainda existe? O arcabouço jurídico, ela é necessária? Se for, a principal eleição, ela é para o Senado, é claro que ganhar a presidência da República seria tudo de bom, mas uma Câmara Federal que mude, que tenha um pensamento progressista, que possa apoiar, ela é fundamental nessa eleição. Qual o recado que você dá para os partidos na formação de chapa, nos embates, na leitura, se pode ser feito de uma forma nacional para isso, para que os partidos tenham essa visão da importância da Câmara Federal, do Senado Federal, na mudança do arcabouço jurídico? Claro, insisto que é muito importante ganhar a eleição de presidente, mas os partidos, eles, não o PT ou os partidos de esquerda, mas os outros partidos mais ao centro, eles vivem em função da eleição de deputado federal. E eles têm agora a discussão novamente que a Câmara retoma em torno do distritão, é possível ou não passar o distritão? Qual a luta que a gente tem que fazer para evitar isso? A gente sabe que o distritão é uma excrescência da elite política que tenta passar isso, né? Com essas tarefas partidárias e também para aqueles que querem se colocar à disposição dessa luta de ir para o parlamento para voltar novamente na defesa do Brasil. É isso. Muito bem colocado, Mariano. Veja bem, primeiro um pouco da história. O Lula foi o único presidente que governou sem maioria na Câmara e no Senado. A Frente Ampla tinha, o Kirchner tinha, o Evo conquistou, o Rafael Correia, o Chaves, mesmo o Leonel Fernandes na República Dominicana, o Daniel Martim no Panamá, e agora o André Lopes Obrador no México tem maioria na Câmara e no Senado. E o Evo, o Arce acabou de conquistar a maioria na Câmara e no Senado. Então o Lula fez muito, levando em consideração que ele nunca teve maioria na Câmara e no Senado. E esse é um grande desafio. Nós temos um problema estrutural no Brasil, porque a eleição para a Câmara não é proporcional. Porque se tem um mínimo de 8, o máximo de 70, ela não é proporcional. Porque proporcional é proporcional ao eleitorado e ou à população de cada estado. Porque a Câmara representa a nação. Quem representa a federação e defende os interesses do Mato Grosso do Sul é o Senado, onde 14 estados, portanto 42 senadores, tem 25% do eleitorado, mas lá está certo. O problema é que no Brasil o Senado é Câmara Alta também, revisor e tem iniciativa. E tem mais poder que a Câmara dos Deputados. Porque nomeia os embaixadores, as agências, o Procurador-Geral da República, os ministros dos tribunais superiores, por aí vai. O presidente do Banco Central. É uma coisa, é Procurador-Geral da República. E ainda autoriza o endividamento dos estados e municípios interno e externo. Então é complexo. Agora, todo o esforço nosso tem que ser de ter pelo menos 200 deputados progressistas na Câmara e pelo menos 25 senadores. Não é fácil essa tarefa, porque hoje nós temos 140, já tivemos mais, 170, 180 em 2002. E não temos, se tiver 13, temos um grande pela frente. Essa questão de compor as chapas, talvez seja mais importante eleger deputados e senadores que governadores. Ouso falar isso. Porque os governadores têm uma relação, uma dependência com o Congresso e o Presidente da República que, de certa maneira, abre espaço para negociação, mesmo o governador não sendo de centro-esquerda ou não sendo apoiador do governo. Depois que nós não vamos governar só com a esquerda, nem só com a centro-esquerda. A experiência toda é essa no Brasil. Se você olhar os presidentes da Assembleia Legislativa dos 4 governos nossos, são de outros partidos e nenhum deles é de esquerda, eu acho. Nem no Ceará, nem no Piauí, nem no Rio Grande do Norte, nem na Bahia. São do PSD, do PL, do Partido Republicano, do MDB. Se você observar, o MDB, em 2002,
O Rigoto acabou apoiando o Lula, o Luiz Henrique de Santa Catarina, o Requião, o Quércio, o Sarney, o Zé Maranhão, o Jair Barbalho, por aí vai. O Magdo Vilela. Você vai, entendeu? Nesse momento já existe um terremoto nos partidos de centro-direita, cada atração da candidatura do Lula nas alianças regionais. Depois que existem as alianças regionais, que você muitas vezes tem que fazer nos estados. Então eu diria que os partidos, principalmente os nossos partidos, o PSOL, o PSB, o PDT, o PCdoB, o PT, o PSB, e mesmo Rede Cidadania, PV, mas são partidos que precisam priorizar a eleição de deputados e senadores. Lógico que em algumas circunstâncias nós temos condições de disputar o governo de Estado. Mas não que seja o nosso... Porque querer ganhar a presidência da República, ainda ganhar os principais estados, você precisa ter uma força que talvez a gente não tenha. Vamos ver, a eleição é daqui a 1 ano e 7 meses. Né? Mas a partir de, como dizia hoje, estava lendo setembro agora de 21, você trabalhando em outubro, 1 ano antes da eleição, já começa. A eleição está aí, né, porque o Ciro Gomes é candidato, né, o Bolsonaro é candidato, né, em tese, o Lula poderá vir ser candidato, e tem aí, né, o Dória, Eduardo Leite, Teixeira Issati, Mandetta, Luciano Huck, agora até o Gentili. Tem aí 8, 12 candidatos que estão tentando ver se viabilizam para disputar essas lutas. Essa história de polarização é só no Brasil mesmo que é um negócio desse. Uma coisa inacreditável, pô. Quer dizer que tem polarização nos Estados Unidos, porque é republicano e democrata. Na Grã-Bretanha é trabalhista e conservador. Tem o Partido Liberal lá, que às vezes independente eles conseguem. Na Alemanha é CDU, né? Os cristãos e os liberais de direita, o Partido Verde, o Partido Social Democrata, e agora tem a extrema-direita. E na Espanha é o PSOE, o PP, agora tem o Vox, surgiu o Podemos, né, como aqui surgiu o PSOL, e o Cidadania, que já está esvaziado. Em Portugal é o Partido Socialista, o Partido Social Democrata e o Partido... Quer dizer, são 3, 4 partidos. Polariza, porque são 2 projetos, 2 modos de ver o país e dar solução para os problemas. O PSDB assumiu o neoliberalismo, o social-liberalismo. Nós somos da centro-esquerda, somos socialistas democratas. Entendeu? Nós representamos basicamente a classe trabalhadora, não representamos o empresariado. Né? Nós somos um partido dessa classe trabalhadora que então eu concordo com você que nós precisamos dedicar, desde agora, a lista de candidatos tem que ser aberta, trazer intelectuais, acadêmicos, artistas, jovens, negros, negras, homossexuais, parceiros nossos da ciência, né? Pequenos e médios empresários. Nós temos que ter abertura para apoiar candidato nos estados, mesmo que não seja de esquerda, se apoiar o Lula. Por quê? O objetivo principal nosso é reconquistar aquilo que era nosso, porque o Lula, se fosse candidato, ganharia em 18. Se tivesse liberdade, elegeria o Haddad. Essa é a realidade do Brasil. Nós ganhamos 4 eleições. Isso é inédito na América Latina, pode analisar. E mesmo no mundo não é fácil, não. Um partido eleger 4 vezes o presidente da República. Não é fácil. Lógico, o parlamentarismo alemão, o parlamentarismo... Na Grã-Bretanha é mais difícil passar de 12 anos. O unificador da Alemanha, eu esqueço o Kohl, e agora a Merkel, a Merkel está indo para mais de 15 anos no poder, mas é raro isso. Você pode olhar que nos outros países está havendo muito mais alternância no governo, na Espanha, Portugal, Itália, França, mesmo aqui na América do Sul e na América Latina. Tá é certo. natural também, que é da democracia. Dá mais uma interrompida para dizer para aqueles que entraram agora, que estão nos acompanhando, que essa entrevista vai ficar gravada no IGTV, nós vamos baixar o vídeo e colocá-lo no YouTube. E que toda segunda-feira nós vamos estar fazendo uma entrevista
discutindo o debate político, a semana política e a conjuntura nacional nesse ano. Mas tem aqui 3 perguntas, ministro, e eu não sei como é que está seu tempo, mas a gente já deve ter uma meia hora de conversa. Eu vou ler as 3, que é mais ou menos as mesmas coisas. Tem uma pergunta que difere um pouco da eleição, é como derrubar o teto de gastos? Como é que pode fazer eu não sei qual que é a intenção dele ao derrubar o teto de gastos, mas já fizeram o serviço para nós, já derrubaram, é uma farsa, né? Porque são 100 bilhões que foram aprovados para o auxílio emergencial, para o Pronamp, para o BEM e outras questões importantes. Na verdade, já quebram todo dia pagando juros da dívida pública, por fora do orçamento. Então, na verdade, mas tem uma lei. E agora não, pior que não é só o teto, é a regra, que é constitucional. Agora também é PEC emergencial, que dispara o gatilho para bloquear concursos, nomeações, promoções, diminuir salário do servidor público. Porque obriga os estados. Se a economia não crescer, não há regra que resolva esse problema. Porque essa política que eles estão fazendo derruba a arrecadação, derruba a economia, cria um ciclo vicioso. Porque o Brasil precisa agora de uma política anticíclica, como o mundo todo está fazendo. Financiar a infraestrutura, financiar a habitação, financiar o saneamento, abrir para o investimento externo e interno privado, com o Estado puxando com investimentos públicos. E baixar o juro. Vai aumentar o Biden, para 2,5%. O Biden não acabou com esse discurso liberal da não intervenção do Estado, com esse pacote bilionário, ele investindo em infraestrutura, ele fazendo discurso sindical, dizendo que a liberdade sindical é importante, que o empregado não tem que ouvir o patrão para se sindicalizar, e dando a ajuda emergencial dele lá para o ano inteiro, é um pacote bilionário. Não desmoralizou esse discurso? Não desmoralizou esse discurso do Guedes e da... A Faria Lima, o capital rentista, grande parte do empresariado brasileiro, vive como se não existisse essa realidade. Eles continuam insistindo que a dívida pública e o déficit público e a dívida pública são consequências, não são causas. É a concentração de renda que leva a isso, é o rentismo, é o juro alto que leva a isso. Porque o Fernando Henrique dobrou a dívida pública em 3 anos, com juros de 27,5% real ao ano, quando o Gustavo Franco foi ao Banco Central. Outra coisa, nós fizemos superávit durante todo o governo do Lula e grande parte do governo da Dilma. Agora está se provando que a Itália faz superávit desde 90. Você tem que fazer superávit, fazer reserva, quando você está crescendo. Agora, quando você está em recessão, com desemprego de 14 milhões, com quase 5 milhões de trabalhadores superexplorados em várias profissões, com a metade da população econômica ativa, ou informal ou desempregada, com o desalentado que existe. Hoje, de cada 5 doutores, 3, 4 estão desempregados que se formam. Então o país está precisando crescer e tem todas as condições de crescer. Agora precisa baixar o juro e fazer uma reforma tributária. Porque nós provamos quanto mais demanda a partir da distribuição de renda, de programas sociais, porque tem educação não é custeio, não é gasto, é investimento. Se você investe, você está criando demanda, criando impostos. Você está criando condições de continuar crescendo. Precisa quebrar esse ciclo vicioso que nós estamos vendo já no governo da Dilma, com a reforma do Levi, e depois com a ponte para o futuro. Sabe? Essa coisa de abrir nosso comércio de compras governamentais e de serviços para o exterior, o Biden acabou de fazer uma campanha Compre América, quer dizer, compre aqui na América os serviços, compre aqui na América tudo que o governo vai comprar. O mundo todo está adotando políticas de proteção do seu mercado interno. Vê a guerra contra as grandes empresas, né, como a Amazon, a Apple, Facebook. Né? É verdade. A discussão da taxação internacional, essa coisa de taxar grandes fortunas, herança, doação, mudar o imposto de renda,
lucros e dividendos, porque da onde vamos tirar dinheiro? Ou você abaixa o juro e economiza na dívida pública 200, 300 bilhões, ou você muda a estrutura, porque hoje grande parte da renda, o trabalhador só tem uma renda, o salário, é apropriada pelo juro e pelos impostos, não vai para o consumo. E mais, o trabalhador participa da renda nacional se ele tem saúde pública, se tem educação pública, se ele tem saneamento, se ele tem asfalto, se ele tem lazer, se ele tem o transporte subsidiado e habitação subsidiada. Senão ele não participa, ele só trabalha e come, e vai para o trabalho e volta para casa, ele não tem direito. E os filhos dele vão pagar a escola, vão pagar a saúde. Agora a pandemia mostrou a importância da saúde pública, da educação pública, né? do Estado, Verdade. do governo, entendeu? Porque o papel do Estado é esse. E no Brasil, nós precisamos refundar o Estado brasileiro. A verdade é essa. Porque nós temos que mudar essas legislações. Aproveitar essa sua última fala de precisa refundar, tem uma pergunta aqui. Se o Lula eleito, ele teria condições de governar, quais seriam as variáveis para que ele governasse, propondo essas mudanças, essa reforma toda? Obviamente você já falou aí sobre a maioria, ou pelo menos 200 deputados federais, a importância da eleição de senador. Mas hoje, na atual conjuntura, como é que a gente responderia essa pergunta aqui? Ele teria condições de governar? Nós temos que criar um grande e poderoso movimento popular no Brasil, democrático, progressista, nacionalista, com consciência, com capacidade de luta para sustentar as mudanças que nós precisamos fazer. O Lula tem experiência. O Lula é um estadista, é reconhecido no mundo, é uma liderança mundial, é uma liderança da América do Sul, isso aí está patente hoje. E o Lula governou, ele sabe governar. Lógico que nós não estamos mais em 2003, nós estamos 20 anos depois, o Brasil é outro. Imagina o que passou a classe trabalhadora: automação, robotização, inteligência artificial, precarização, reforma da Previdência, trabalhista, fim do imposto sindical, terceirização. Foi um rolo compressor que passou em cima da classe trabalhadora. E a guerra política ideológica, a guerra religiosa, a guerra política ideológica e religiosa. Então nós também temos que fazer uma luta política e cultural muito grande. Agora, eu acredito que a imensa maioria do país, 70%, 80% dos brasileiros, não querem mais o Bolsonaro, não querem esse obscurantismo, não querem esse estímulo à violência, a armar a população, estímulo do preconceito religioso, não querem mais. Quer dizer, assim vamos dizer, os democratas no país hoje, os que querem que o Estado tenha um papel no desenvolvimento, principalmente nas instituições de renda social, hoje somos maioria no país. A disputa vai ser quem substituirá Bolsonaro, porque eu quero repetir, eu acho improvável que o Bolsonaro ganhe isso. Agora, não vai ser uma tarefa fácil para ninguém, não é só para o Bolsonaro. Tá Com certeza. Para quem vou substituir, seja nós, seja a centro-direita ou a direita liberal, não vai ser uma tarefa fácil. Agora, o Brasil é o país mais rico do mundo. É o quinto país em território, sexta população, uma das 10 maiores economias do mundo. Tem soberania de alimentos, energética e científica. Tem indústria de base. Tem uma agroindústria mais moderna do mundo. Tem universidade, instituto de pesquisa. Tem um mercado interno de 210 milhões de habitantes, mais 200 aqui ao lado. Tem tudo para crescer. E nós mostramos isso. Quer dizer, o Lula é que está à altura de ser presidente do Brasil. Por isso que ele está com esse apoio. Porque todo mundo, hoje, a maioria das famílias, quando se reúne, começa a comparar o número de desempregados que tem hoje na família, de 30, 50 pessoas, que não tinha quase ninguém desempregado na era Lula. Abre a geladeira, vê o padrão de vida que tinha e tem, estão se dando conta. Essa é a verdadeira revolução que aconteceu. Não foi só que o Lula foi feita justiça a ele. Não foi só isso. Foi também a sociedade começou a... E dos riscos que representa o Bolsonaro, porque uma coisa... os riscos do Bolsonaro é o país voltar para uma ditadura. E os riscos do Bolsonaro é o país cair numa regressão cultural também, não é só social e econômica, não, cultural também. Porque o pensamento dele é um pensamento obscurantista. Certo, vou fazer mais uma pergunta aqui. Numa eleição, você acredita, já abordou sobre isso, mas vou dizer aqui. A pergunta: você acredita na possibilidade de uma eleição só do PT e mais à esquerda,
ou vai mais ao centro com o MDB, com outros partidos, num primeiro turno? Eu acredito que no primeiro turno outros partidos, além do PSOL, PSB, PCdoB, já que o PDT está na linha cirista, né, que é anti-PT, anti-Lula, e está propondo uma aliança com a centro-direita, eu acredito que alguns setores vão acabar apoiando o Lula, ou nos estados, questão regional, ou mesmo nacionalmente. Eu não vejo que seja impossível, não. Por exemplo, o Renan Calheiros já disse que o Lula é que está mais preparado para ser presidente. Há setores do PSD, do PROS, né, do mesmo do PL, que também se manifestam favoráveis a apoiar o Lula. Isso não significa que apoia o nosso programa, mas apoia o Lula. Eu acho que existe sim a possibilidade. Hoje está muito cedo para falar disso, porque hoje a prioridade é a pandemia, é a vacina, é o auxílio emergencial, é o emprego, é a renda, é a solidariedade social. Nós temos aí 6 meses de luta, porque como está a vacinação, nós vamos até maio, né? Nós temos mais um ano pela frente. A não ser que aumente a vacinação para 1,5 milhão por dia, porque nós temos 170 milhões de brasileiros para vacinar, são 340 milhões, né? Que são 2 vacinas. Pelo menos a que eu tomei, a Coronavac, já tomei dia 11 de abril a primeira, dia 8 de maio a segunda, porque eu estou com 75 anos. Nós estamos chegando em 60 anos ainda. E muitos estados vai chegar aos 50 anos em setembro, agosto, setembro. Então nós estamos com problema, né? Por responsabilidade, porque nós podíamos ter comprado a vacina, podíamos ter produzido vacina no Brasil. Cuba está produzindo vacina. Você vê os BRICS. A Índia produziu, a China produziu, a Rússia produziu. E a África Só do nós Sul, ficamos de fora. e a África do Sul também está caminhando. Então agora o Brasil tem condições científicas e tecnológicas. O problema é que nós abandonamos a indústria química fina, a indústria de fármacos, o desenvolvimento científico e tecnológico, né? O país foi reprimarizado, desindustrializado, de certa maneira, inclusive em parte no nosso governo, por causa da valorização cambial, apesar que nós fizemos política industrial e que a indústria cresceu. Até fizemos aquela desoneração de quase 300 bilhões de reais e a redução da energia na hipótese do investimento privado ia substituir o público. E a lição que nós tiramos é que não substituiu. E não é porque as commodities... Nós não crescemos na era Lula por causa das commodities. Não foi isso. Nós crescemos porque teve uma política de desenvolvimento, de um projeto de desenvolvimento. Quando demos um choque de distribuição de renda, aumento de salário, porque aumentamos a previdência, porque nós expandimos o crédito, porque os bancos públicos emprestaram, porque nós compramos, estimulamos o Fundap, porque nós fizemos Bolsa Família, porque nós fizemos Luz para Todos, porque nós fizemos a política de investimento das empresas estatais de energia, petróleo e gás. Teve uma política articulada. Porque política econômica não é só câmbio e moeda, é muito importante a política monetária e cambial. Mas política econômica, quando você tem bancos públicos, quando você tem empresas estatais, quando você tem um mercado interno que o Brasil tem ociosidade na indústria, o papel do Estado e da política econômica leva ao crescimento. Não é só, né, a vontade do empresário de investir, de ter lucro. E depende muito da economia estar crescendo. Quem que vai investir agora se a economia está estagnada? Né? Então, Verdade. eu acredito que é sim possível. Ministro, vamos mudar um pouquinho de assunto. A última vez que a gente se viu pessoalmente foi no lançamento do seu livro, o primeiro volume das Memórias. Está aqui. Como é que, para aqueles que estão nos ouvindo, para quem que não adquiriu, que quiser adquirir, ainda tem para vender o primeiro volume? Eu sei que está produzindo o segundo. Você sabe que as livrarias quebraram, né? A Saraiva quebrou, a Cultura quebrou, a FENAC fechou, as editoras enfrentaram muita dificuldade. Eu estava viajando e vendendo livro. Eu vendia 500 livros por mês, 1.000 livros por mês. Eu já tinha visitado as 22 capitais, inclusive estive em Campo Grande, só não visitei as capitais do norte, e comecei a visitar 4, 5, 7 cidades por estado. Minha ideia, eu parei em dia 14 de março, que eu estava em Recife, eu tinha ido a Caruaru para lançar o livro, tinha ido a Parnaíba e a Teresina, tinha ido a Aracaju, Estância, e tinha ido mais uma, que é a cidade histórica, já lembro o nome já, ao lado de
Aracaju, tinha ido a Inapi e Maceió, quer dizer, e tinha ido a várias cidades da Bahia, né, que eu já tinha ido a primeira vez, tinha voltado assim, eu ia fazer a Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Maranhão, e Pará, depois ia fazer Paraná, São Rio Grande do Sul, depois ia voltar de novo para fazer Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, e aí fazer o Norte. Parei, mas está vendendo. Tem na Amazon, vende, e em muitas livrarias tem, muitos aeroportos ainda tem. Mas eu estou esperando passar agora esse primeiro semestre. No segundo semestre eu vou tentar fazer uma campanha de venda, que vendeu praticamente, os 30 mil livros, praticamente vendeu acho que mais de 25 mil. Eu vou tentar fazer uma campanha para vender, porque eu já estou no segundo volume, eu quero ver se eu termino esse ano o segundo volume. Eu já escrevi uma parte importante, mas parei. Sabe que o ano passado eu tive um câncer, então passei 4 meses um pouco cuidando da saúde. Depois também eu tive que cuidar da minha vida pessoal, familiar, e entrei também na dinâmica da pandemia, nas reuniões, né, e também. Mas eu tô precisando voltar e terminar de escrever. Tá certo, só para dizer para aqueles que nos acompanham, que para quem quer conhecer um pouco da história do Brasil... Tem na Amazon, tá falando, Consuelo aqui, Brito, que é uma amiga lá de Caruaru, é ela mesmo, né, Consuelo? Tá falando que tem na Amazon. Então, para quem está nos acompanhando e que não teve oportunidade de ler, quer conhecer um pouco da história do Brasil, da esquerda brasileira, principalmente da era mais pós-anos 60, não pode perder de acompanhar, de ler esse livro do Zé Dirceu e esperar. Eu estou esperando com muita ansiedade o segundo volume, que já é do período mais recente, para saber, enfim, para a gente dar uma acompanhada nessa tua trajetória. Mas eu quero agradecer de coração para a sua participação. Quero lembrar o pessoal que nós vamos deixar essa entrevista gravada no IGTV, vamos mandar para o YouTube, tá? Para aqueles que quiserem acompanhar, tirar as lições. Mas quero te deixar à vontade para você se despedir do pessoal. E eu acompanhei o debate da frente anti-Bolsonaro que fez, o pessoal te convidou, sabe que você é sempre bem-vindo aqui no estado, e a gente espera contar com a sua presença mais vezes por aqui. Eu tinha programado, inclusive, uma viagem aí que o Heitor e a Miriam tinham me convidado, né? Para maio, mas com a pandemia tudo passou, né? Eu estou com uma neta pequena também, então não posso também ficar, como eu quero vê-la todo mês, eu tenho que manter, né? Antes de vê-la, 7 dias totalmente sem contato, né? Para protegê-la também. E, Mariano, eu quero agradecer a sua oportunidade, o convite, você sabe que prontamente aceitei, porque sabe o respeito que eu tenho por você, também somos companheiros. E também quero agradecer, estou lendo aqui todas as mensagens, teve um companheiro aqui que disse que eu tive em Juiz de Fora, tive mesmo. Está lá a nossa prefeita lá, a Margarida, né? Tem muitos amigos e amigas lá. E quero voltar logo. Eu estava fazendo, inclusive, eu ia voltar a São Paulo e Minas e Rio também, que eu tinha feito umas 4, 5 cidades, ia fazer de novo umas 4, 5 cidades. Quero só dar um abraço em todos e todas, agradecer muito o carinho, o afeto, a solidariedade sempre, com todos esses anos, e dizer que na luta e no combate, fora Bolsonaro, vacina já. Um abraço. Obrigado. Eu quero lembrar o pessoal que nos segue que do dia 31 de maio a 3 de junho, nós vamos estar fazendo pelo YouTube. É 1 hora de aula de táticas eleitorais. Para aqueles que estiverem interessados, nós vamos fazer, gratuito, você pode se inscrever no nosso site, nós vamos estar fazendo a campanha pelo Google, pelo Facebook, pode se inscrever, mandar seu e-mail, que a gente vai estar rolando segunda, terça, quarta e quinta, são 4, 5 dias de 1 hora de pura tática eleitoral. Aprendi com o Zé Dirceu, nas plenárias que nós fazíamos lá no Cajamar, várias vezes a gente participou daqueles cursos de formação, a gente vai estar... participando, né, levando um pouco da nossa experiência para esse pessoal, tá certo? Obrigado, Zé. Um abraço, Mariano. Um abraço, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Até a próxima oportunidade. Obrigado para vocês que ainda estão aí nos acompanhando. Quero lembrar que na quarta-feira no YouTube a gente vai começar a falar de táticas eleitorais, tá certo? Quarta no YouTube, sexta no Facebook. Pode
Tá pegando, o canal é Mariano Cabreira, é só digitar Mariano Cabreira Instagram, Mariano Cabreira YouTube e Mariano Cabreira Facebook. Obrigado, um abraço, um beijo no coração, até a próxima. Encerrar?